Bom dia, galerinha. Vamos para mais um exercício aqui. Esse exercício fala assim, ó. A licença de um veículo no Brasil é uma cadeia composta por 3 letras seguidas de 4 dígitos. Quantos veículos licenciados pode haver simultaneamente no Brasil? Bom, é um negócio muito simples isso aqui, né? Vamos resolver daquelas nossas maneiras novamente? Primeira, segunda, terceira maneira. Aqui, ó. Qual é que é a... Deixa eu só girar aqui um pouquinho o tripé rapidinho, rapaziada. Tá aqui, acho que ficou melhor. Qual é que é a primeira maneira da gente resolver isso aqui? Ele tá falando que a licença de um veículo é uma cadeia composta por 3 letras. Então aqui a gente vai ter 3 espaçamentos, seguida de 4 dígitos. Então a gente vai seguir aqui de 4 dígitos. 1, 2, 3, 4. No total, 7 casinhas. O que a gente teria que se perguntar, então, para resolver dessa primeira maneira, que é a maneira mais simplesinha, né? Quantas opções a gente tem para preencher a primeira casinha? Como a primeira casinha é uma letra, a gente sabe que a gente tem as 26 letras do alfabeto, qualquer uma delas vai servir para preencher. E para a segunda casinha, novamente as 26 letras, certo? E para a terceira casinha, novamente as 26 primeiras letras. E para as casinhas seguintes a ela, bom, para essa quarta casinha a gente sabe que é um dígito, então quantos valores pode assumir essa quarta casinha? 10 valores, de 0 a 9. E essa próxima? 10 também, e a próxima? 10 também, e a próxima? 10 também. Deu para entender? Os 3 primeiros valores que são letras, cada um deles tem 26 opções para a gente preencher ali aquela casinha. Os 4 outros valores são dígitos, vão de 0 a 9, então a gente tem 10 opções para cada um. No final, então, quantas licenças existem, digamos assim, ou quantos veículos pode haver, ou podem haver? 26 ao cubo vezes 10 à quarta. Simplesmente isso. Segunda maneira de se resolver isso aqui é pensando naquele negócio dos conjuntos, né? Como assim? Deixa eu pegar uma folha em branco aqui para tentar demonstrar um pouco melhor para vocês. Aqui. Digamos assim, ó, se a gente tiver o conjunto das letras, então é um conjunto que vai de A, B, C até Y, Z, tá certo? É, né? E digamos que a gente tem o conjunto dos números, que é o conjunto que vai aqui, ó, de 0, 1, 2 até 9. Vocês concordam que para os 3 primeiros valores, para as nossas 3 primeiras casinhas, digamos assim, os 3 primeiros. Como é que a gente pode falar a respeito disso? Porque não são os 3 primeiros dígitos, né? Mas são os 3 primeiros valores mesmo. Tem que ser a quantidade de sequências de 3 valores que a gente pode formar com os dígitos que existem dentro desse conjunto, com os valores que existem dentro desse conjunto das letras. Não é verdade? Então, seria como se a gente se perguntasse assim, ó, quantas sequências de 3 números, de 3 elementos, a gente pode montar com esse conjunto das letras? Lembra, como se a gente tivesse, então, 3 vezes esse mesmo conjunto das letras? Daí, quais são as opções? Por exemplo, azão, 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 bezão. Aqui ainda tem B, aqui tem B, aqui vem até Z. Todos eles são iguais, né? São o mesmo conjunto. No final das contas, a gente pode falar que a quantidade de sequências de 3 elementos que a gente pode formar com esse conjunto das letras é enumerando, se a gente enumerar as letras para ir de 1 até 26, é então um produto cartesiano do conjunto dos 26 primeiros inteiros positivos, produto cartesiano do conjunto dos 26 primeiros positivos, produto cartesiano dos 26 primeiros positivos. A gente ainda poderia falar que é o produto cartesiano dos 26 primeiros positivos elevado a 3.
Isso aqui é uma notação para, que nem a gente já viu anteriormente, sequências de 3 elementos dentro do conjunto dos 26 primeiros inteiros positivos. Ou a gente poderia chamar, como a gente nomeou de Lzão, Lzão elevado a 3, que daí seria sequências de 3 elementos dentro do conjunto Lzão, né? Então, assim, em relação ao conjunto Lzão, em relação aos elementos que existem no conjunto Lzão, quantas são as sequências de 3 elementos? Então, assim, essa sequência aqui seria a primeira coisa que a gente teria que levar em consideração. E a segunda são as sequências de 4 elementos que podem ser formados a partir do, do conjunto Nzão, que é o conjunto dos 9 primeiros naturais, contabilizando o zero, né? Então, zero. Não, dos 10 primeiros naturais, contabilizando o zero, né? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tranquilo? Então, seria mais ou menos como a gente falar assim, ó. É o conjunto que vai de 0 até 9, produto cartesiano com um conjunto que vai de 0 até 9, produto cartesiano, conjunto que vai de 0 até 9, produto cartesiano com um conjunto que vai de 0 até 9. Ou então, produto cartesiano, ou então o conjunto que vai de 0 até 9 elevado a 4, já que isso aqui é uma notação para as sequências de 4 elementos formados a partir dos elementos desse conjunto, que é o conjunto que vai de 0 até 9. Ou então, como a gente deu o nome desse conjunto de Nzão, Nzão elevado a 4, que é o conjunto, que é a sequência, o conjunto das sequências de 4 elementos que podem ser formados a partir dos elementos de Nzão. Deu para entender? Então, pensando nesses dois novos conjuntos que a gente pensou, que são os conjuntos das sequências de 3 elementos dentro dos conjuntos dentro do conjunto Lzão e de 4 elementos dentro do conjunto do Nzão. Se nós tivéssemos aqui o conjunto das sequências de 3 elementos de Lzão e de 4 elementos de Nzão, quem que são esses valores? Seria, por exemplo, a sequência, vamos pensar, por exemplo, a sequência AAB, daí 3 pontinhos até ZZZ. E aqui seria 0000, 0001 até 9999. Vocês concordam que se a gente fizesse um produto cartesiano desses dois novos conjuntos, que no caso é o conjunto, cada um desses conjuntos é o conjunto da sequência de determinados elementos dentro de um determinado conjunto, em relação a um determinado conjunto. O produto cartesiano seria literalmente todas as licenças que podem existir. Então, por exemplo, azão, 00000, azão, 00001, azão, até 99999. Depois, azão, bezão, 0000, azão, bezão, 0001. Deu para entender? O que eu tô querendo dizer? Deixa eu colocar em palavras. Isso aí foi tudo para vocês tentarem entender um pouco do que eu tô falando. Mas o negócio é o seguinte, se a gente colocasse, por exemplo, aqui, ó, sejam, daí aqui, Lzão, o conjunto das 26 letras do alfabeto. Nzão, o conjunto dos 10 primeiros naturais. Daqui, ó, vou colocar entre parênteses, de 0 até 9. Para que o professor pudesse entender, por exemplo, né, que a gente não está começando do 1, né, mas claro, só de falar que são dos 10 primeiros naturais, os naturais começam em 0, né, então... E por fim, Lzão já usamos, né, mas então Vzão. Vzão, a quantidade de veículos licenciados possíveis. A quantidade de veículos licenciados possíveis. Vocês concordam que a gente pode afirmar que existe uma objeção entre Vzão e... Daí, ó, a gente poderia pensar primeiramente assim, ó, para não ir direto ao ponto.
uma abjeção entre Vzão e Lzão, produto cartesiano com Lzão, produto cartesiano com Lzão, produto cartesiano com Nzão, produto cartesiano com Nzão, produto cartesiano com Nzão, produto cartesiano com Nzão, ou então uma abjeção entre Vzão e L ao cubo, produto cartesiano N à quarta, é tudo que a gente estava vendo até agora, não é verdade? E daí que nem a gente já sabe, né? Se existe uma abjeção, significa que o tamanho desse primeiro conjunto, ou seja, o tamanho do conjunto da quantidade. Na realidade, Vzão não é a quantidade, né? O tamanho de Vzão que é a quantidade. Então aqui na realidade é o conjunto, seria melhor escrevermos assim, ó, o conjunto de veículos licenciados possíveis. Conjunto de veículos licenciados possíveis. Ou conjunto de licenças possíveis. O tamanho desse conjunto é igual ao tamanho do conjunto formado pelo produto cartesiano entre o conjunto das sequências de 3 elementos em relação ao conjunto Lzão e o conjunto das sequências de 4 elementos dentre os elementos de Nzão. Isso aqui fazendo aquelas bruxarias. Bom, o tamanho de produto cartesiano é o tamanho é o produto dos tamanhos, né? Então vai ser o produto desse primeiro tamanho que multiplica o produto. Não, vai ser então o tamanho desse primeiro conjunto, que é o conjunto das sequências de 3 elementos em cima do conjunto Lzão, e produto o tamanho do conjunto das sequências de 4 elementos dos elementos de Nzão. Esse expoente a gente pode passar para o lado de fora, vai ficar basicamente o tamanho do conjunto Lzão ao cubo, vezes o tamanho do conjunto Nzão à quarta, que no caso vai ser o tamanho de Lzão, são 26 letras, né? Então 26 ao cubo, vezes 4, não, 4 não, perdão, são 10 dígitos, à quarta. É justamente onde a gente tinha chego inicialmente. Só que de uma maneira um pouco mais rebuscada, uma maneira um pouco mais pensando em conjuntos mesmo. E existe ainda uma terceira maneira da gente tentar pensar nesse exercício. Eu vou colocar aqui, ó, bem de cantinho. Qual é que é a terceira maneira? É pensando em arranjos. Então, assim, ó, vamos pensar. Primeiramente, para os 3 primeiros espaçamentos, digamos assim, para as 3 primeiras casinhas que a gente tem que preencher. Quantas opções nós temos de valores para colocar lá? 26 opções, não é verdade? Porque são as 26 letras do alfabeto. Como é que a gente pensaria no que a gente tem que usar? A gente tem que pensar assim, a ordem importa? Importa, né? Porque azão, azão, bezão é diferente de bezão, azão, azão. ZYX é diferente de XYZ. Então a ordem importa, é um arranjo. Pode se repetir ou não pode? Claro que pode. Pode ser zezão, 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 por exemplo. Como a ordem importa e pode haver repetição, é um arranjo com repetição. Inicialmente, é um arranjo com repetição de nk, que daí a gente sabe que é n elevado a k. Quem que é n? N é a quantidade de elementos que a gente pode usar. 26 elementos. K é a quantidade de casinhas que a gente tem que preencher, por exemplo. É a quantidade de elementos que a gente tem que selecionar, digamos assim. Que nesse caso vai ser 3, porque a gente precisa de 3 letras inicialmente. Isso aqui vai estar multiplicando o arranjo com repetição da parte numérica, onde a gente vai ter 10 opções, que são os 10 dígitos de 0 a 9, tendo que preencher 4 espaçamentos. E por que multiplica? Porque cada arranjo que a gente encontrar vai ter uma sequência de arranjos com repetição de 4 valores dentre os 10 primeiros naturais para complementá-lo. Deu para entender? Então, por exemplo, aqui, nesse arranjo com repetição de 3 elementos dentre os 26 primeiros do alfabeto, dentre os 26 do alfabeto. Azão, 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 por exemplo, vai ser o que a gente tirou desse arranjo aqui inicialmente. Esse elemento que a gente tirou desse arranjo aqui, que no caso vai ser o azão, 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 por exemplo, vai ter que se relacionar com cada
achado desse arranjo com repetição de 4 elementos dentre os 10 primeiros inteiros, de 0 a 9, deu para entender? É um negócio confuso, eu sei. Vamos resolver isso aqui, ó. O arranjo com repetição vai ficar basicamente 26 elevado a 3, porque é n elevado a k sempre, vezes 10 elevado a 4, acabou dando o que a gente sempre estava vendo aqui, né? 26 ao cubo vezes 10 elevado a 4. Deu para entender? Porque cada combinação, cada formação, que nem a gente tinha usado no vídeo anterior, cada formação que a gente encontrar desse arranjo com repetição de 3 elementos dentre os 26 do alfabeto, vai ter que se relacionar com cada formação que a gente encontrar desse arranjo com repetição de 4 elementos dentre os 10 primeiros naturais. Então, azão, por exemplo, vai ter que se relacionar com 0000, 0001, 0002. Então, a quantidade de formações que a gente conseguir tirar desse arranjo com repetição vai ter que se relacionar cada um dessas formações com um elemento aqui do arranjo com repetição dos 3 elementos dentre os 26 do alfabeto. Por isso que é uma multiplicação. É um negócio confuso, mas espero que tenha dado para entender um pouco. É basicamente isso. 3 maneiras de vocês pensarem nesse exercício. Tem aqui uma muito mais simples, uma aqui que usa arranjos, todas essas técnicas do ensino médio, e uma aqui que a gente fica trabalhando mais com conjuntos que a gente vai pensando e enumerando. Tá bom? Obrigado, gente.